Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Saudações, o seu programa matinal aos domingos. Fico muito feliz de estar com você aqui hoje, nos assistindo. Nós temos um programa muito especial, iniciando esse mês de agosto, mês do Dia dos Pais, datas tão importantes. A volta aí do recesso do Poder Judiciário aí do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça. Temos muitos temas legais para conversar nesse semestre. Fico feliz de participar aqui do Saudações mais uma vez. Nosso programa matinal aqui, que tem a apresentação do Moreira Serra, Ted Anderson, da Érica, do José Saraiva Júnior, Carlos Nina e outros integrantes aqui do Saudações. E hoje vamos falar de um tema muito importante sobre engenharia civil. Então, é comum que você me assista falar de direito criminal, mas hoje, como apresentador, recebo aqui um convidado muito especial. É ele que eu tenho um parentesco exclusivo por afinidade, que vocês vão saber qual é esse grau de afinidade durante o programa, Saudações. Eu recebo com muita alegria o nosso convidado de hoje, Marco Brito. Marco Brito, que é engenheiro civil, tem formação em economia e tem viajado o Brasil para executar aí importantes atividades, obras. Então, Marco Brito, seja muito bem-vindo. Ele estreando aqui no Saudações aqui hoje. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade aí para dar um alô inicial. Obrigado, grato pelo convite, grato pela oportunidade. E achei interessante esse tema sobre engenharia civil. Vamos falar um pouquinho aí sobre inspeções de estruturas, inspeções de obras de arte e um pouquinho do que a gente tem visto aí Brasil afora. Ontem mesmo nós estávamos conversando e definindo sobre o tema, e aí nós recebemos um amigo advogado, né, que conversou bastante, inclusive um abraço para o Dr. Bruno, conversou bastante conosco ontem. E aí eu fui descobrindo, inclusive, as importantes áreas da sua atuação. O senhor tem formação em economia? Sim, eu tenho uma formação em economia, certo? Depois eu fiz uma formação em engenharia civil, fiz uma especialização em patologia das construções, então atualmente eu sou engenheiro patologista, e também eu tenho certificação pela Global PCS, uma certificação internacional que quem cuida no Brasil é o Instituto Brasileiro do Concreto, o IBRACON, tá? Em inspeções de obras de artes especiais e inspeções de estruturas de concreto. Aqui no Maranhão, estou como representante, vamos poder dizer dessa forma. Não representante, mas um dos certificados na nossa região. Tá? E obras de artes especiais, basicamente, o que ela trata? Ela trata de pontes, viadutos, passarelas, certo? Túneis, e a gente tem trabalhado aí o Brasil afora com importantes órgãos, tanto estaduais a nível Brasil, como grandes multinacionais na inspeção dos seus ativos, certo? No caso, seus viadutos, passarelas, pontes, enfim. A sua formação em economia foi na Universidade Federal do Maranhão? Ou Não, eu fiz na Universidade de Selma. No Unicelma. No Unicelma. E aí eu tive a oportunidade de participar da sua formatura da engenharia civil na DEVRAE. Engenharia civil, exatamente. E uma das coisas que muita gente me pergunta até hoje, Marco, como é que, acho bacana tu viajar e tudo mais e tal, e como é que eu faço para poder adentrar nesse mercado? Normalmente eu indico as pessoas se especializarem primeiro, tá? Porque o mercado de obras de artes especiais é um mercado completamente especializado, tá? Ter uma especialização na área de patologia, certo? Ter uma certificação, inclusive o IBRACON hoje ele faz um movimento muito grande, certo, de que quer que os inspetores, certo, a nível nacional tenham essa certificação, isto é,
inspeção de obras de arte, inspeção de estruturas, seja com especialistas de fato, pessoas de fato capacitadas para exercer tal atividade. Pelo convívio revelado, eu tenho acompanhado o seu trabalho desde o início, tem me chamado muita atenção a sua vocação com a engenharia civil, tanto que o senhor se entrega para a função. Por exemplo, ali, muitas vezes, eu vi o senhor fazendo perícias que o Poder Judiciário requisita, e me chamou a atenção uma dessas perícias, que o senhor fez uma inspeção no condomínio, inclusive ombreado com a nossa produtora de hoje, que está aqui no estúdio, a doutora Juliana de Paula também, que está aqui nos acompanhando. E eu percebi, né, a sua vocação de acompanhar essas inspeções. E aí eu quero que o senhor conte para nós aí essas experiências como perito nomeado no Poder Judiciário e depois como é que o senhor encontrou a sua vocação na área específica da engenharia civil. Eu atuo, de fato, como nomeação como perito judicial aqui para o Tribunal de Justiça, atuo também no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e atuo também no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Então... Eu também vi no Poder Judiciário Federal, do Tribunal Regional Federal, sim, da primeira região, que faz parte da região. Eu também atuo pelo Tribunal Regional Federal. Bom, o que acontece? Para você adentrar também para esse mercado, basicamente quando você se forma em engenheiro civil, você já tem essas qualificações, já sai qualificado para você atuar com inspeções, com perícias, certo? Mas é importante você se especializar pelo simples fato de você entender as nuances do que vai ser necessário. Tipo, se um juiz te nomeia, certo, para você analisar vícios construtivos, ou se você não tem uma formação em patologia, certo, você não vai conseguir desenvolver um bom trabalho, certo? Ou então, se você tem uma formação em engenharia civil e tem uma especialização em gestão de obras, tá? Muito provavelmente, não estou generalizando, mas muito provavelmente você não vai saber identificar tipos de trincas, o que pode estar causando aquela manifestação patológica, o que erroneamente muita gente chama, vamos olhar as patologias. É errado, certo? Patologia, trinca não é patologia, certo? Patologia é o estudo, certo? Do que você está vendo, e o que você vê são manifestações, certo? O concreto está trincado, mas trincou por quê? Certo? O que está acontecendo? É um trabalho um processo de corrosão de armadura, é um processo de atrangita tardia, é um processo de reação ao álcali agregado, enfim. Então, o que nós vemos diretamente é a manifestação. Através dessas manifestações que nós procuramos estudar e ver o que está acontecendo. Aí sim, esse estudo já é o estudo da patologia. Eu sempre fui muito com o pé atrás do clínico geral. Dentro, por exemplo, da advocacia, eu sou crítico, abertamente, o advogado que atua como clínico geral. Também o advogado tem que atuar numa área especializada. Então, o senhor me conhece pelo trabalho, enfim, eu atuo na área da advocacia criminal. E aí eu concordo com o seu pensamento. Mas eu pergunto, é comum na engenharia civil ter essa atuação do clínico geral? Sim, é bem comum. Tá. Todo mundo quando sai clínico geral. Uhum. Tá? Mas eu sempre recomendo buscar uma especialização. Buscar uma especialização. Na engenharia civil não é tão diferente quando é relação... Vamos fazer uma correlação aqui com a medicina. Uhum. Tá? Você vai fazer sua residência e tudo mais e procura logo uma especialização. Tá? Você sai um especialista ali. Na engenharia civil a mesma coisa. Tá certo? Por exemplo, vamos lá, vamos falar aqui sobre concreto, tá? Uma pessoa que vai atuar de forma genérica com
vamos lá, com uma perícia em estrutura de concreto, ela não vai conseguir extrair toda a informação pelo simples fato de ter aquele conhecimento ainda restrito. Tá? Então, é recomendado que você se especialize de fato. Se você vai trabalhar com vícios construtivos, então você tem que se especializar ali nas doenças das edificações, tá? Porque através daquelas manifestações você já vai saber se... outra coisa, ensaios também, você vai conseguir fazer ensaios e conseguir identificar possíveis causas, certo? É a mesma coisa do médico. O médico, quando você vai no clínico, ele te pede uma porção de exames, te passa uma porção de exames que você vai, ele passa, retorna, e a partir daí ele vai olhar seus exames e vai fazer esse diagnóstico e lhe dar um parecer do que você provavelmente possa estar tendo, né? Na nossa área também não é diferente, tá? Os ensaios para nós são justamente esses exames específicos que, de posse desses resultados, nós conseguimos emitir um parecer técnico. Tá? Tem muita diferença entre laudo pericial e parecer técnico, né? Então, nós emitimos o parecer técnico. O laudo pericial, basicamente, ele é quando você está com uma atuação de perícia, atuando como perito. Antes de entrar na sua parte profissional, hoje, nós temos muitos estudantes que assistem às saudações. Então, se eu puder dar um recado então, para o início de carreira daquele graduando de engenharia civil, ou então aquele engenheiro civil de início de carreira, qual seria a recomendação? Além da especialização, né? Sim. Quais seriam os pontos iniciais para um profissional dessa área? Você ter definido o que você quer, certo? Ainda na faculdade, eu até recomendo para algumas pessoas que já me perguntaram, procurar definir o que você de fato quer fazer, tá? E a partir daí procurar logo uma especialização, se especializar no assunto e militar em cima. Não é só fazer uma especialização e estar fazendo outras atividades, certo? Que não estão alinhadas com aquilo que você deseja. Então, eu procuro sempre indicar que a pessoa procure atuação alinhado com aquilo que ele de fato quer atuar, tá? Eu sei que existem casos que o mercado está me levando para determinadas áreas, aí beleza, aí já é uma outra história. Então, estamos falando aqui de pessoas que não estão no mercado, que vão entrar no mercado, tem simpatia pela área da patologia das construções, certo? Ou então das perícias judiciais, tá? E eu recomendo sempre, se especialize, faça cursos, não pare de estudar. É uma área que está sempre em evolução, evoluindo sempre, tá? Toda hora está descobrindo coisas novas, certo? Hoje, por exemplo, você já consegue, tirando um pedaço do concreto, você já consegue determinar qual foi o traço que foi utilizado naquele pedaço, naquela amostra, certo? Então, você tem ali um parâmetro para poder se basear com uma carta-traço, certo? Saber se foi de fato feito conforme a carta que o técnico recomendou para aquela concretagem, enfim. Teve um trabalho do senhor que me despertou muita curiosidade, que foi uma inspeção em um condomínio aqui em São Luís, que inclusive teve muitos processos judiciais. E aí teve uma inspeção que me chamou a atenção, que apesar da localização, podemos dizer assim, uma localização nobre, tinha muitas falhas de estrutura. Assim, isso me despertou muita atenção. É comum ter essas obras que aparentemente, essas construções que aparentemente são atrativas, mas
ter falhas tão grosseiras como aquelas? Olha, não é comum, tá? Mas a gente, pela experiência, a gente já tem encontrado umas coisinhas meio feias por aí, tá entendendo? Vamos lá. Nós temos hoje a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela tem um conjunto de normas que elas norteiam determinados procedimentos, tá? Hoje nós temos normas para ensaios, nós temos normas para concretagem, nós temos normas, enfim. O que ocorre? Se você segue a norma como tem que fazer, dificilmente você vai ter algum tipo de problema construtivo, vício construtivo, certo? Agora, o que mais nós temos encontrado são negligências da própria norma, tá? Vamos lá, impermeabilização, vamos falar sobre aqui. Hoje nós temos a norma de projeto de impermeabilização, nós temos execução de impermeabilização, nós temos normas para tipos de sistemas de impermeabilização, enfim. Então, a norma ela existe e cabe ao construtor não negligenciar na etapa da construção da edificação, tá? O uso de procedimentos como a impermeabilização, certo? E o que ocorre? O que a gente mais tem encontrado são ausência desses procedimentos, vamos falar assim, dessa forma, tá? E o que ocorre? Quando tem essa ausência, certo? Vamos falar assim, normalmente, quando o perito chega no local, ele vai encontrar, certo, anomalias, vícios que a gente considera vícios construtivos aparentes, certo? E possíveis até vícios ocultos, tá? Que vão ainda acontecer. E, inclusive, isso pode ter consequências graves. Nós tivemos, inclusive, a queda de uma ponte que liga o estado do Tocantins ao estado do Maranhão no final do ano passado. Sim, lamentável aquela situação. Quando eu soube daquele acidente, eu estava numa inspeção também de pontes lá no Paraná. E o que a gente observa, certo, é uma falta de manutenção. Só que a manutenção ela começa norteada através das inspeções, certo? E o que ocorre? Quando essas inspeções dessas obras de arte, elas são feitas regularmente, tá? O parecer técnico vem indicando todas as anomalias, o que está acontecendo e as recomendações para que sejam executadas, sejam feitos procedimentos para que se obtenha essa longevidade dessas estruturas. Tá? E é o que a gente não tem encontrado Brasil afora aí. Não estou generalizando, tá? Porém, eu já estive em locais em que, os caras tem sido cuidam. negligenciado, né? Hã? Tem sido negligenciado esse assunto, assim, as pessoas têm deixado de fazer a devida manutenção e, infelizmente, depois que acontece uma tragédia, que foi a que aconteceu no final do ano passado, que as pessoas passam a agora adotar mais cuidados, né? Sim. Isso tem mudado? Eu tenho observado uma mudança, de fato. Culturalmente mudou? Causou impacto? Né? Causou sim impacto, inclusive algumas instituições como o próprio Ibracon, certo? Ele tem uma carta aberta. Ibracon é o Instituto Brasileiro do Concreto. Ah. Ele tem uma carta aberta em que todos os engenheiros que queiram participar falando justamente sobre a importância de todas essas obras, tá, que necessitam de manutenção, necessitam de inspeção periódica, tá?
A inspeção é o que, como eu já havia falado, é o que vai nortear, dizer o que está acontecendo, certo? Na inspeção se faz ensaios, se verifica como está o nível de contaminação daquele concreto e principalmente a vida útil daquela estrutura. Tá? Então, é muito importante a inspeção. Tudo começa pela inspeção. Se a inspeção está sendo feita de forma correta, com certeza, bom, também não pode negligenciar o que vem no laudo, né? Porque eu já vi que houve uma inspeção aqui que apontou diversas anomalias na ponte lá do Tocantins e não foi... E existe indícios de que não foram feitas, né, as devidas, como é que eu posso te falar? As devidas manutenções, Sim. né, os devidos cuidados. Ter tido os devidos cuidados. Boa parte das nossas pontes, elas estão ainda com um TB, que é o trem tipo, né, muito antigo. Tá? Então, a carga que calculado uma ponte há 50, 60 anos atrás, muito provavelmente não é a mesma carga que se calcula para pontes hoje, certo? Então essas atualizações, esses possíveis reforços, todos têm que ser realizados. Inclusive, revelando aqui a afinidade que eu tenho com o convidado é meu sogro, o Marco Brito. Inclusive, quero mandar um beijo para minha esposa, a doutora Tayana Brito, está nos assistindo, que certo dia ela recebeu a ligação e fala: amor, papai vai ter que ir para o Paraná. E aí eu fiquei muito feliz com o crescimento meteórico do senhor, pelo seu destaque, né, perceptível e notável o domínio que o senhor tem da área. E aí eu quero que o senhor conte mais para nós, para nossa audiência qualificada, inclusive mandar então um abraço aí para o João Gabriel, que está nos assistindo aí pelo YouTube. O João Gabriel tá lá em Sergipe. Sergipe. Agora está atuando com inspeções, está numa... O senhor teve tantos estados que eu até me perdi geograficamente pelo Brasil. O senhor foi para o Paraná, depois Rio Grande do Sul, aí agora atualmente o senhor está em Sergipe. Já tivemos em Macapá. Olha aí. Já atuamos em Macapá, já atuamos no Rio, São Paulo, já atuamos no Paraná. Já atuamos na Bahia, tudo com inspeções de obras de artes especiais, estruturas de concreto. Então tem muita demanda, né? Tem muita demanda. Tem poucos profissionais qualificados, certo? É uma atividade que ela demanda, às vezes, muitas ausências de casa, certo? E é o que a gente chama de viver no trecho, certo? E às vezes as pessoas alguns profissionais, eles não conseguem se adaptar, porque você passa longos períodos, né? 2, 3 meses, tá em atuação por determinados locais, determinados estados, e às vezes não se adapta, não consegue se adaptar. É por empresa privada? Qual a empresa que o senhor... Bom, atualmente meu contratante é a Finger Engenheiros Associados, que fica no Rio Grande do Sul. Quero Um abraço então para... mandar um abraço aqui para o Douglas Finger e para o Guilherme Oliveira e os demais colegas lá da empresa, tá? Obrigado pela audiência VIP deles aí, vão estar assistindo a gente. Sim. Com certeza. Mandar o link ali para eles. Tá, ó. João Gabriel também, que está num contrato de inspeção lá em Aracaju. Tá? Mandar um abraço para minha esposa também, que ela que fica segurando as pontas das minhas ausências. Nos apoiando aqui hoje na produção, né? Está nos apoiando hoje aqui na produção. Aos meus outros filhos, Enzo, Alice e a minha filha 01, Tayana.
Essa também tem que mandar um beijo especial. A minha filha é minha assistente jurídica. Tenho acompanhado bastante. Ela que resolve todos os meus processos de perícias, resolve não, perdão, eu usei o termo errado, quem me faz auxilia, né? faz a assistência, né? Sim. E sempre estou em consulta com ela. E Tayana, um beijo. Maravilha, então chegamos ao momento final do nosso programa de hoje, né? Um programa muito especial. A Voz da Consciência aqui, Marco, já nos alerta aqui que, apesar da conversa ser muito agradável, ser muito importante, foi uma experiência enriquecedora para nós aqui hoje no Saudações. Então, mandou uma mensagem final aí, despedida aí para os nossos telespectadores, seguidores de Saudações. Bom, desejar a todos aí um bom início de agosto, um feliz Dia dos Pais a todos que vão estar aí. Infelizmente, eu vou estar ausente do meu seio familiar, tá? Que eu vou estar em um contrato de inspeção lá no Rio de Janeiro. E mandar um abraço a todos, e quem quiser saber um pouquinho mais sobre a nossa atuação, pode dar uma olhada lá no meu Instagram, marcobrito_eng, ou então lá no nosso site marcobrito.com.br, e para saber o que nós estamos fazendo. Se tiver dúvida, tá, podem entrar em contato ali pelas redes sociais, que eu sempre respondo. Maravilha, então segue Marco Brito _eng, certo, de engenheiro, no Instagram, e nosso site www.marcobrito.com.br, Brito com 2T. Isso, oportunidade também, siga o Saudações, programa Saudações no Instagram, se inscreva também no canal do YouTube, deixe seu like, deixe seu comentário, é muito importante aqui para nós, os Saudações. Também vai lá na caixa do Instagram, mande mensagem, o seu feedback é muito importante. Então, obrigado pela audiência tão especial aqui hoje. Até o nosso próximo programa matinal. Feliz Dia dos Pais também, então mandar um abraço para o meu pai Félix Adelman, mandar um abraço também para minha mãe Maria Dias, também está nos assistindo. Então um abraço para todos os pais que estão assistindo aqui na TV Band Maranhão, e até o nosso próximo programa. Saudações! Cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história. Asilo de Mendicidade. São 105 anos ofertando acolhimento digno de forma totalmente voluntária. Aqui contamos com cuidadores, terapeutas, psicólogos, central administrativa e um call center para recebimento de doações. Faça parte dessa história. Faça também a sua doação. Saudações. Una-se a esse elo de solidariedade e fraternidade.